Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, Tatiane Barbieri, mentora de líderes. E hoje nós vamos falar a respeito do papel do líder na empresa do agronegócio. Tatiane, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra, um prazer estar aqui. Gratidão pelo convite e vamos falar desse assunto, né? Tão relevante, tão importante na empresa do agronegócio, porque afinal de contas os líderes fazem total diferença. E precisa da liderança estar pronta, porque representa hoje quase que 40% do PIB, o agronegócio. E a gestão é fundamental. Como você vê o papel do desenvolvimento de lideranças no crescimento sustentável do agronegócio brasileiro? Excelente pergunta. Essa é uma preocupação que nós precisamos deixar aqui no nosso radar, porque o desenvolvimento de líderes dentro desse setor tão importante a nível mundial, inclusive, precisa ser olhado com muita atenção. Porque quando nós temos um líder, né, que está atuante, que tem competências, né, para gerir o negócio, ele consegue se antecipar a tendências, né, ele consegue aproveitar oportunidades e ele consegue também extrair o melhor da sua equipe, trazendo ali produtividade, trazendo um engajamento maior para que todos possam executar as suas tarefas de forma que o resultado seja alcançado com uma margem de segurança, com previsibilidade, né, com as metas claras e, mais do que isso, com o acompanhamento desses processos, para estar o tempo todo trabalhando melhorias. Tatiane, eu acho que a pior coisa que pode ter é quando você entra dentro de um barco sem saber para onde ele vai. Isso é papel do líder, é receber e orientar e dar o rumo. Exatamente. Dentro dos profissionais hoje que prestam serviço dentro do agronegócio, tem esse déficit. Junto àquele que planta e produz verdura, legumes, ele tem esse déficit. Porque aquelas pessoas que ele engajam para dentro, para auxiliar, muitas vezes ele não exerce esse papel de líder que é importante. Exatamente. Agora você falou algo que é fundamental. O líder, ele é o responsável por ditar o ritmo do engajamento, da produtividade de toda a equipe. Eu costumo dizer que existem 3 pilares, né? O pilar das pessoas, dos processos e da tecnologia. Então, se uma empresa ela tem esses 3 pilares, né, muito bem definidos e alinhados, ela consegue ser produtiva e se posicionar no mercado dela. Então, quando o líder, que é a pessoa, ele tem uma visão clara de futuro, ele consegue compartilhar e comunicar com todos os integrantes da empresa a importância da execução da sua tarefa, né, fazendo com que cada um se sinta importante no seu papel para cumprir essa visão de futuro, né, esse caminho para onde eles estão indo. O engajamento fica maior, o nível de excelência fica maior, as entregas melhoram, aumenta-se o nível de excelência e, consequentemente, também a produtividade. Então, o líder ele é o grande responsável para inspirar e para engajar toda a equipe. E é necessário que ele comece a olhar para os seus resultados. Porque como que ele vai perceber se ele tem essas competências? Olhando para os resultados que ele tem. Maravilha. Cultura de inovação. O líder pode promover essa cultura de inovação e melhorias contínuas dentro da sua equipe? Exatamente. Pode sim. Ele precisa estimular um líder que tem essa visão, né? Que dentro da identidade organizacional ali da empresa existe um objetivo comum a ser atingido, que é a construção dessa visão de futuro, e dentro dessa visão existem os valores que são
as decisões que ele toma no decorrer do processo para se atingir a materialização dessa visão, é necessário criar valores, por exemplo, de inovação, de estimular o pensamento crítico, o foco voltado para a solução, canais, por exemplo, de experimentação para que se possa aplicar na prática possibilidades de se fazer, né, de um jeito novo, inovando aquilo que já se tem como processo, de trazer coisas novas para dentro da empresa, para aplicar e efetivamente vivenciar esse resultado. O que é muito difícil, por quê? Porque nós temos uma cultura que não se pode errar. E a inovação, ela precisa da experimentação. E quando o líder ele não tem essa flexibilidade, não tem essa capacidade, sabe, de flexibilizar, de se adaptar, ele acaba impedindo o potencial criativo e possíveis inovações dentro da sua empresa ou dentro da empresa que ele gere, por conta da falta dessa competência que lhe é necessária para se imputar ali projetos criativos. Precisa ter um espaço, precisa ter uma abertura e um incentivo dos seus colaboradores para que a inovação apareça, surja e seja uma realidade, trazendo resultados ainda melhores. Maravilha. O líder ele tem um papel também de promover o engajamento dessa equipe. E dentro desse processo ele tem que ter uma visão também para reter alguns talentos ou fomentar alguns talentos. Qual que é esse desafio desse líder dentro dessa gestão? Hoje, a retenção de talentos é um grande desafio. Nós chamamos de turnover, né? A troca, a entrada e saída de colaboradores de uma empresa. Eu vejo que uma pessoa que não está satisfeita, ela não está alinhada com os valores da empresa e ela está ali, sabe, de uma forma que ela teve um problema desde lá da contratação. Primeiro, porque sempre, né, por muito tempo se contratou e ainda existem empresas que contratam por conta do currículo, das capacidades técnicas que esses profissionais têm. Mas quando eles estão fazendo parte ali do dia a dia da empresa... E é até uma coisa fria, né? Porque você pega um currículo, um papel, poxa, teve experiência nisso, teve formação disso, teve curso, teve pós-graduação, teve isso, teve aquilo. Mas, na realidade, é uma pessoa de difícil tato, que não envolve. Então, o líder, nesse momento, ele é fundamental para resgatar, trazer esse engajamento. E, muitas vezes, o RH manda para a empresa, ou manda a contratação, com uma avaliação muito distante dessa realidade, né? Exatamente. O líder é que vai demandar a necessidade em conjunto com o RH, e eles precisam, sim, descrever as atribuições que esse novo funcionário, colaborador, precisa desempenhar. Então, ele precisa ter competências, precisa ter potencial para isso, a gente chama de gestão por competência, mas isso somente não é o que vai sustentar a performance e a permanência dele na empresa. Por quê? Porque precisa observar os valores e o quanto ele tem de conexão com o objetivo, com a identidade organizacional, né, dessa empresa, e também o quanto a causa faz sentido para ele. Porque quando nós definimos ali a identidade organizacional, que é a visão, a missão e os valores dessa empresa, tudo que é feito dentro da empresa, desde metas, inclusive o recrutamento e seleção, precisa ser baseado nesta direção. Por isso que é estratégico. Todas as ações, elas passam a ser estratégicas. Então, na hora de contratar, eu tenho ali as atribuições daquele cargo, mas eu preciso entender se essa pessoa, esse candidato, tem valores que vão ajudar ele a permanecer na empresa. Além do que? De habilidades comportamentais, porque a maior parte das demissões são por conta das capacidades
que você tem de trato mesmo com as Uhum. pessoas, como você falou. Então Às vezes é a mais de pessoa relacionamento, difícil de relacionamento. Exatamente. Às vezes a pessoa, ela é fantástica naquilo que ela faz, Uhum. mas não consegue desenvolver um trabalho em equipe, não consegue ser empático, aí acaba destoando e muitas pessoas, inclusive boas, acabam se demitindo, não apenas do seu trabalho, mas se demitem, na verdade, daquele ambiente que se tornou tóxico para ela. Interessante, você colocou uma posição aí, uma situação que ela acaba se demitindo, porque ela gerou um ambiente tão ruim para ela, Insalubre, né? insalubre para ela, que ela já não sente mais alegria de sair para casa para ir lá prestar esse serviço. Isso é muito comum. É? Sim, e muitas pessoas permanecem e adoecem porque às vezes precisam do trabalho e acabam se submetendo, adoecendo, e quando não saem ou quando não são demitidas, elas acabam onerando a folha e trabalhando toda uma parte de prejuízo mesmo dentro da empresa muito maior do que a falta dela em si. Tatiane Barbieri, mentora de líder. Você tem uma vasta experiência, tem um currículo invejável, tem serviço prestado enormemente. Quais são os desafios que nesse processo, nesse conhecimento, você já pôde perceber os desafios do líder quando ele depara com essa realidade? A maior dificuldade é a assertividade, é trabalhar as decisões mais assertivas para cada caso. Então, o líder ele precisa trabalhar muito as competências de inteligência emocional, de comunicação, de tomada de decisão, de resolução de conflitos, tudo isso para tentar harmonizar, né, o ambiente para que ele seja produtivo. Inclusive, existem pesquisas que dizem que pessoas felizes, né, onde você tem um ambiente positivo, existe a ciência da felicidade que já está dentro das empresas, que comprovam que pessoas felizes, ou seja, esse ambiente é importante para esse estado emocional dela, elas produzem 20 vezes mais, elas adoecem menos, entende? Então, o líder ele precisa ter esse tato para conseguir manter a ordem, solucionar os conflitos que aparecem, sempre trabalhando de uma forma lógica, porque uma coisa é real. É impossível agradar todo mundo, mas as decisões elas precisam ser congruentes e a comunicação precisa ser clara para que aquele que, por exemplo, não concordava, possa entender que essa decisão foi a melhor a ser tomada, ainda que ele não concorde. Por quê? Porque quando o líder ele consegue colocar sempre o objetivo para onde a empresa está indo, isso facilita a impessoalidade nas tomadas de decisões. Porque os conflitos normalmente acontecem por conta mais da pessoalidade, de opiniões, de pontos de vistas. E quando o líder ele consegue levar para onde é que nós estamos indo de uma forma estratégica, ele consegue tomar melhores decisões, consegue melhorar os conflitos e consegue, sim, muitas vezes, entender que a demissão, que não é um processo fácil, né, é a melhor coisa a ser tomada em determinados momentos. Isso é assertividade, entende? Qual é o impacto após pandemia dentro da gestão e principalmente dentro do papel do líder aí, de ter hoje uma cultura de home office? Ou seja, está trabalhando em casa e não na empresa. Ele tem produtividade? Qual que é esse retorno pós-pandemia que os líderes se depararam aí e estão dentro desse desafio? É um grande desafio, né? Tudo que é novo traz insegurança e precisa, então, começar a tomar decisões e avaliar. A coisa mais importante é entender o estado emocional que se encontra esse colaborador. Porque a pandemia, ela trouxe ali muito adoecimento, muita insegurança, e isso faz com que a produtividade, né, a capacidade de produção dos colaboradores diminua. Então, o primeiro passo é olhar para isso. Depois, entender se o papel que ele desempenha
pode ser realizado de uma forma em home office e trabalhar o quê? O acompanhamento. Porque muitas vezes, quando não se tem essa forma clara e orientativa de ensinar como você vai ser produtivo lá da sua casa. Você precisa estabelecer horas de trabalho, de que horas a que horas você vai trabalhar, como se você estivesse na empresa, né? Então, a falta de conduzir isso de uma forma que traga segurança faz com que se tenham muitos problemas. Mas quando ele consegue entender, primeiro, qual é o perfil também desse colaborador? Porque uma pessoa que tem dificuldade com foco, de repente trabalhar em casa, tem que entender como é que esse ambiente tem barulho, ele tem espaço para isso. Tem filhos. Tem filhos, entende? Tem N variáveis que precisam ser avaliadas. E, obviamente, o teste se faz. Bom, tem metas. Essas metas precisam ser claras, com prazo e precisa ser feito esse acompanhamento. Porque não é porque a pessoa está de home office que ela não está produzindo e as reuniões pontuais para apresentação desses resultados, inclusive a realização de follow-up, que é acompanhar, porque o papel do líder não é operacional, não é fazer, mas é acompanhar aquilo que foi delegado para os seus liderados e dar suporte para que haja a realização, sabe, dessa entrega. Então, ele precisa buscar, junto com cada liderado, esse suporte para ele fazer com que esse liderado continue com a mesma produtividade ou até mais, dependendo do perfil e da condição, para que ele possa entregar aquilo e muitas vezes surpreender, entende? Então, é um caso de estudar. Por isso que a liderança, ela é um âmbito muito mais de assertividade, como eu falei. Por quê? Porque cada caso é um caso. Você precisa avaliar. A gente chama isso de liderança situacional. Eu preciso entender o cenário, preciso também considerar qual é o nível de preparo e de condição do meu liderado, para ajustar, inclusive, o meu estilo de liderança, para extrair dele o melhor que ele pode na condição que se tem, certo? Para daí ter os resultados que se almeja. E sempre tendo o quê? Clareza e focado para onde? Para essa visão de futuro que a empresa tem, Porque se ela não tem uma visão de futuro, fica difícil decidir. Se tem muito conflito, se tem muita perda, e tudo passa a ser estrategicamente direcionado para aquele alvo que a empresa, que é o caminho para onde a empresa está indo, Por exemplo, as empresas, elas querem normalmente ser referências na sua área, e aí é definido em quanto tempo. E aí todas as ações que precedem essa visão precisam estar alinhadas, entende? E, inclusive, a parte do home office também. Porque se você tem prejuízos, às vezes você vai ter que demitir essa pessoa. Nós temos uma realidade de, dentro das empresas, seja a céu aberto, da porteira para dentro, com a produção de alimentos, ela é unifamiliar. Quais são os requisitos básicos que possam eleger e ser o mínimo suficiente de capacitação para esse líder? Tá, vamos falar então da porteira para dentro, Vamos falar das empresas familiares. Normalmente, a empresa familiar, ela surge por uma necessidade de sustento próprio, certo? E de subsistência, e depois ela vai crescendo e ela acaba, muitas vezes, negligenciando a importância de profissionalizar, de trazer conhecimento para dentro dessa empresa para que ela possa se manter sustentável e crescer mais. Então, dentro da empresa familiar é muito difícil essa questão dos papéis de cada um. Principalmente quando são irmãos e todo mundo tem o mesmo direito. E isso dificulta muito a tomada de decisão, muitas vezes se tem conflitos. E é importante trazer, então, a profissionalização para entender qual é o papel de cada um. Qual deles, assim, tem a competência, tem um potencial e maiores habilidades
para ocupar, então, o cargo de liderança maior. Entende? Quando se estabelece, então, um organograma que é atribuir um cargo para cada pessoa da família, entendendo que dentro da posição que aquele familiar assumiu, o outro não tem poder de interferência, ainda que não concorde, né? Porque em algum momento o outro também vai tomar uma decisão que aquele do outro cargo não concorde, mas cada um tem que ser responsável pelas atribuições do seu cargo, sem interferir no outro, porque o vínculo familiar causa intimidade, desrespeito, prejudicando o profissionalismo da empresa. Então, normalmente, quando a gente atende empresas familiares, esse é o nosso maior desafio. E aí, depois de estruturar o organograma, colocando cada familiar no seu papel, porque ali não é pai nem filho, não é irmão, por exemplo, é o líder, é o CEO, é o coordenador de produção, enfim, naquilo que for, e aquela atribuição passa a ser de responsabilidade dele, ele tem autonomia para tomar aquelas decisões, entende? E assim a gente começa a trabalhar essa liderança. Olha como que é importante. Muitas vezes tem filhos que é um fenômeno em negociação, mas ele não sabe dar partida no trator. Exatamente. Já o outro não tem muito diálogo lá fora, mas é uma pessoa que conhece a técnica agrícola fantástica. Tem a filha que pode contribuir na área de contabilidade, na área de gestão, na área de organização. Então, esse papel de mentor de líderes, que você hoje tem um conhecimento muito vasto, é importantíssimo para o setor do agronegócio, para a agricultura familiar, para as pequenas e grandes e médias e hiperempresas do agronegócio. Agora, vamos partir para uma outra realidade. E agora, quais são os critérios que eu adoto para escolher um líder que não é do âmbito familiar? Para você escolher alguém, independente do cargo, né? Porque assim, quando você começa a profissionalizar a empresa do agro, ou quando ela já é profissionalizada, no sentido de ter ali o organograma, a sua identidade organizacional, com a causa, né, bem comunicada, né, que é o porquê que ela existe nesse mundo, porque todo mundo que vai entrar dentro da sua empresa, dentro da empresa, ela precisa entender se há uma conexão com essa causa, entende? Por exemplo, vamos colocar aí uma empresa do agronegócio que visa, né, criar sustentabilidade, produção de alimentos para acabar com a fome do mundo. Estou fazendo uma sugestão aqui, né? A pessoa que vai entrar nessa empresa, independente do cargo que ela vai ocupar, ela precisa se identificar com essa causa, com aquilo que a empresa... Necessariamente né, ela precisa saber ou ter conhecimento de todos os setores da empresa? Não, não, porque cada empresa ela tem a sua dinâmica. E o organograma, ele é criado a partir do levantamento do que se faz, né? Então, digamos que a gente entre numa empresa que não tenha ainda, né, essa condição profissional, e aí a gente começa a fazer o mapeamento do que é feito, das atribuições, e aí a gente vai trazendo isso para um desenho, certo? E aí a gente vai colocando ali o organograma, que é para entender como funciona a hierarquia, com as atribuições de cargo, e depois a gente vai aumentando, por exemplo, com a possibilidade de crescimento dentro da empresa, colocando a parte de cargos e salários, né? Que a gente trabalha, inclusive, daí as avaliações para atender os critérios para que ela possa subir dentro desse plano de crescimento dentro da empresa, sabe? Então, não tem necessidade. A pessoa, quando ela entra, ela passa a tomar ali o conhecimento e se adequar e fazer os ajustes e trazer, sim, né, a resolução daquilo pelo qual ela foi contratada. Maravilha. Estamos chegando ao final do programa.
E o papel do líder dentro do agronegócio é enorme, de importância e de resultados aí para o sucesso e gestão. Qual que é a tua orientação, a tua conclusão que você colocaria sobre o papel do líder? Eu quero trazer a consciência da importância de ter um líder que realmente inspire as pessoas a fazerem o que precisa ser feito, que traga a visão, né, e a causa dessa empresa, buscando sempre o quê? O desenvolvimento, né? Porque quando o líder ele traz esse treinamento e desenvolvimento constante, ele vai estar sempre aprimorando os seus processos, ele vai trazer para dentro as novas tendências, ele vai ter funcionários, colaboradores que estão engajados em realizar, fazendo com que cada colaborador sinta a sua importância, se sinta pertencente. Então, de verdade, investir em treinamento e escolhendo líderes que fazem a diferença, capacitando essa liderança, toda a empresa ganha, não só dentro, mas também nos resultados financeiros fora. Maravilha. Tatiane Barbieri, muito obrigado por você estar aqui conosco e contribuir de uma forma magnífica sobre essa mentoria de líderes. E Sam, quero agradecer a oportunidade e quero parabenizar o Pensar Agro por pensar de verdade fora da caixa, trazendo ali a importância da liderança para as empresas desse setor tão fundamental. Porque, com certeza, quem investe em liderança, quem constrói, sabe, uma empresa de uma forma profissional, ela está antenada a tendências, ela vai produzir, ela vai gerar mais lucros e mais um bem-estar, sabe, para se trabalhar todos os dias. Parabéns e obrigada. Nós que te agradecemos você estar aqui conosco e agradecemos a você que nos acompanha e que a fonte infinita do amor incondicional possa trazer paz e alegria a todos nós. Até a próxima.